Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, Mara, Hilda? Tudo firme e Boa forte? noite. Tudo firme, tudo jóia. Tudo firme, tudo forte. Estou feliz hoje porque eu dei início a tratamento homeopático hoje. Entendi. Mudou um pouco? Mudou da alopatia para homeopatia? Mudei. Agora a alopatia só em caso de extrema necessidade. Você já está dando um passo, né? Da alopatia para homeopatia, você já está dando um salto, né? E depois da homeopatia para quem sabe para nada, né? Vamos dizer assim, já é outro passo, né? Mas legal. Exato. Passinho de cada vez. Muito bom. Eu vou iniciar então com o Jorei, 5 minutinhos, em seguida se preparem que a noite vai ser boa. Vai mesmo. Põe no mudo, senhor. Não tá mudo.
Deus abençoe com muita luz a todos. Hoje vai ser uma aula bem didática e prática, direto ao ponto, né? E hoje eu vou pegar no pé aí dos mais antigos. Para a gente tentar avançar aí no sentido de quais são as técnicas, né? Quais são os métodos que nós já estudamos aí durante todo o livro Arte do Jorei, para obter um melhor resultado com o Jorei, né? Então, por isso que eu pedi hoje no grupo, para que cada um relacionasse os pontos que mais acham importantes na hora de ministrar Jorei, para que esse Jorei tenha um bom resultado. E aí eu vou dar liberdade para cada um falar um pouquinho, eu vou chamando um por um aí, menos os que não são membros ainda, estão em formação. Vou pegar mais o pessoal que já é membro mais antigo e para a gente tentar desenvolver isso, tá bom? Então, hoje eu vou começar com a Isabel. Eu vou pedir, Isabel, o que você identifica aí como pontos importantes para se obter um bom resultado no Jorei? Qual a sua visão disso? Pode tirar, Oswaldo, sem problema. Para mim, pontos importantes sempre, né? Sempre frisou que é o ombro, né? O ombro e essa região aqui do pescoço, mas principalmente os ombros. Só fazendo um adendo, eu não estou falando exatamente de ponto focal, tá? Ponto focal é um tema, mas o que é preciso para se obter um Jorei efetivo, forte, ter resultado. Ponto focal era um dos pontos, né? Já dando um spoiler aí. Mas, ok. Retomando, o que é importante para o Jorei, para mim, a coisa mais importante é a concentração, obviamente, né? Você estar em harmonia, em concentração. Você não pode fazer outra coisa, você tem que estar focado no que você vai fazer, né? E não colocar força na mão. Então, para mim, a coisa mais importante da maneira como ministro Jorei é você ter a consciência, você ter a atenção total e não colocar força na mão. Porque se você, tudo que eu entendi, se você coloca força na mão, você já derruba toda a possibilidade que essa luz possa ser transmitida, né, através de você, nunca é nossa, né? A gente já recebe a luz de Meixo Sama e nós somos o veículo pelo qual essa luz transpassa em nós. Então, eu imagino que se a gente tensiona, mesmo sem querer, né, logicamente, se a gente tensiona um braço, faz de alguma forma que a gente tensiona, coloca força, a gente diminui toda essa intensidade, esse fluxo de luz que vem e que não vai atingir, seja qual ponto focal for, não vai chegar no nível, na intensidade que precisa tocar na pessoa, que precisa curar a pessoa, queimar máculas e tudo. Então, para mim, a coisa mais importante é essa atenção.
Para isso, a gente tem que ter muita atenção no que você está fazendo, esvaziar a mente e ficar em total servir, não pensar em nada que é seu, nada é seu mesmo, você não tem que fazer nada, porque nada é seu, você só é veículo. Então, quanto melhor você estiver nessa condição de querer servir com seu amor, com a sua dedicação, melhor é a qualidade do jorei que você pode transmitir. Você não bloqueia o que tem que vir. É isso. Ok, obrigado, Isabel. Sandra, você podia falar um pouquinho a sua opinião? Como obter um bom resultado com o jorei? Não sei se ela está ouvindo, se ela travou. Acho que travou. Bom, vamos ver aqui. Diva, por favor, qual é a sua opinião aí? Como obter um bom resultado com o jorei? O que a gente tem que fazer para ter um jorei de qualidade? A jorei com boa qualidade é a concentração. Para mim, a concentração é muito importante, principalmente se tiver barulho no ambiente, eu não consigo. A força no braço, que estudamos bastante, né, que é o principal. Se você colocar a força, não vai, a luz vai ter muita dificuldade para passar. Às vezes nem vai chegar a passar, né? Porque já tem aquele papo de a gente já ter o vaso meio que sujo, não está por inteiro limpo, ainda você põe a força, diminui mais ainda, né? A possibilidade do pessoal estar recebendo. E a oração, para mim, a oração é muito importante, muito. Então, oração pedindo permissão, oração com a pessoa, no caso de precisar. Eu acho a oração muito importante. É isso aí. Obrigado, Diva. Queria pedir para a Lana agora. Por favor, Lana, quais, na sua visão aí, o que você acha importante na hora de ministrar jorei para que se tenha um bom resultado no jorei? Boa noite, ministro. Bom, eu já tive muitas experiências, né, com o jorei, muitas positivas, né, por incrível que pareça, mas, assim, como elas falaram, né, o ponto focal, não forçar, mas um dos principais pontos para mim é o grande desapego, tá? Também a gente tem que se lembrar que quando você ministra jorei, que você está com problema, eu, na época que eu tive experiência, ninguém sabia o que eu tinha, eu recebi muito jorei e eu, graças a Deus, fui curada do nódulo que eu tinha no meu seio, sem ninguém saber, foi depois que as pessoas souberam, né? Então, assim, eu acho que quando você ministra com leveza, desapegada, e é assim, nós temos grandes resultados, principalmente quando as pessoas não sabem qual é o problema, né? Isso, assim, foi de grande experiência que eu tive, e quando eu tenho alguma coisa, eu não falo, eu só digo que eu quero receber jorei, e eu recebo, às vezes, eu nem comento, porque é justamente para não ter aquele apego, não ter aquela força, não ficar naquele pensamento. Então, você ministrar de uma forma assim de leveza, tipo uma meditação, entregar a Deus, né? Porque nós somos só instrumentos, e quando a gente entrega a Deus, realmente os resultados são mais eficientes ainda. E tudo, tem muitas coisas, né, que influenciam, inclusive a agricultura natural, né? Que se você puder colocar, por exemplo, se você já está purificando e você puder se conscientizar de colocar menos toxina no teu corpo, eu acho que isso limpa de uma forma mais ainda, toxina mental, toxina alimentar. Eu acho que tudo também isso influencia bastante, porque às vezes você quer receber jorei, mas você está se alimentando mal, está recebendo e está colocando, está recebendo e está colocando. Eu acho que você também tem que contribuir, o pensamento principalmente. Hoje a toxina mental é uma das que mais atinge o ser humano. Então, eu acho que nesse ponto aí, mais o que elas falaram aí, porque são muitas coisas mesmo. E se você puder realmente desapegar e entregar na mão de Deus, eu acho assim formidável. Eu tenho grandes experiências nessa prática, né? De as pessoas não saberam receber assim, jorei, entregar a Deus e só tem resultados positivos. Eu realmente Perfeito, Lana. agradeço muito. Obrigado.
Tem mais algum outro ponto que quer colocar? Fora isso. Fora esse, deixa eu ver. Tranquilo, né? Acho que é isso. Elas já falaram alguns, né? Tá A bom. leveza. Agora eu vou pedir, por gentileza, para Mara, e depois, quando a Mara terminar, eu passo para a Sandra, que ela caiu a internet, né? Por gentileza, Mara, o que que você acha importante para que o jorei ele seja de qualidade, ele seja um jorei forte, um jorei de resultado? A concentração, você tem em mente que você é um instrumento, realmente entregar aquele momento como instrumento divino de Meixo Sama de Deus, que você é um canal e está concentrado para que o jorei, para que a luz chegue através de você na pessoa que está precisando, observando o ponto focal para que o jorei seja mais efetivo, mas está concentrado mesmo, sem vaidade, pensando que você é um instrumento. Acho que esse é o principal. A força no braço também, está mais tranquilo, mais relaxado e mais concentrado possível. Eu acho que esse é o principal. Maravilha, Mara. Obrigado. Passar agora para Sandra. Sandra, tá aí agora ou não? Você está no mudo agora, Sandra. Precisa tirar isso. Conseguiu? O que você acha? Que você acha? Agora eu estou te ouvindo. O que você acha importante, Sandra, para ter um jorei de qualidade aí? Tema corpo, ensinamentos, estudar os ensinamentos, oração e prestar muita atenção nas pessoas que a gente está ministrando no jorei. Porque as coisas que estão acontecendo aqui, é isso que eu estou fazendo. Desde que eu passei a estudar os ensinamentos, porque eu tenho que fazer as palestras, tudo, eu não tenho tempo de entrar no grupo, principalmente agora que voltou às aulas, está muito corrido. Isso Então, não, fica tranquilo, isso não entra no tema. O tema é assim, o que a gente precisa para ter um bom jorei? Não importa de onde você está ministrando. O jorei, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma conta Meixo Sama. Makoto, boa. Uhum. E estudar os ensinamentos. Porque eu só consegui ter mais uma conta com Meixo Sama depois que eu comecei a estudar os ensinamentos. Que maravilha. O jorei, eu senti que o jorei ficou mais forte depois que eu comecei a praticar os estudos dos ensinamentos. Isso só fazendo um adendo, né? Quando você está lendo os ensinamentos, você está cada vez mais conectado, né, com o Meixo Sama, né, e com a divindade. Então, naturalmente, o seu jorei, ele tende a ir se fortalecendo, né? Porque você está ligado na fonte. Agora, se você não se liga na fonte, não tem como, né? Muito bom. Tem mais algum ponto a acrescentar? Não, é esses daqui. A oração também foi muito importante também. Uhum. Porque eu estou fazendo oração aqui com a Dona Maria e aquilo que ela sentia, que ela já te falou, o sufoco que ela tinha, ela foi depois que eu comecei a fazer oração e ela, falei, pensa tudo de bom para os teus filhos, para o teu filho e para o teu neto. Essa semana inteira que ela veio e nós fizemos essa oração, ela já parou de chorar, ela já parou de sentir aquele sufoco que ela falava, Uhum. que falava que precisava de ter o filho perto e os netos, ela já não está sentindo mais isso. Uhum. Ela já está começando a compreender. Então, foi com a oração. Isso mostra muito como o jorei, ele não está desconectado da divindade de Deus, né? O jorei, ele é um caminho, um meio, mas se a gente não tiver ligado a Deus, não tiver feito oração, não tiver pedido permissão e etc., e assim por diante vai, né? O nosso jorei vira uma mera técnica de levantar as mãos, e não é isso, né?
Tá longe de ser isso. Ela até mudou a postura dela. Ela agora começou a cumprimentar o altar. Antes ela não cumprimentava. É legal. Ela Isso é começou a experiência cumprimentar. de fé, né? Se for ver, é uma experiência de fé dela, né? Que ela tá criando a fé dela, né? É natural. Que bom que ela tem tido esse resultado com você lá. E tem outra Maria também, que é a Maria Tereza, que está vindo todos os domingos assistir o culto. E domingo agora, começou com nós três. A gente faz oração com a Maria Tereza também. Aí nós fizemos a oração antes de começar o culto, e começou o culto em duas frequentadoras. A hora que eu virei, acabou a oração para ministrar o júri coletivo, estava em três. E eu não tinha visto a terceira chegar. Estava em três. Então, quer dizer, foi oração, turma culto, oração, os ensinamentos que me deu força para poder continuar No com a Jorei, causa. te deu força no Jorei, vamos dizer assim. Né? Sim. Ótimo. Obrigado, Sandra. Verdade. Peraí, deixa eu ver quem que pode falar agora. Vou pedir para a Hilda, por gentileza, Hilda. Pode falar um pouquinho para a gente, sua opinião? Tá no mudo, tá? Eu ainda não estou te ouvindo. Seguindo. Não aparece o negócio para me apertar, ministro. Agora foi, estou te ouvindo e te vendo. Foi? Então, eu acho que já falaram quase tudo, falaram tudo aí já, né? Mas, na minha opinião, eu entendo assim, sempre. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero receber jorei. Chega 2 pessoas na hora ali. Vamos se pôr lá na igreja. Uma pessoa, eu sei que ela está conectada, que nem você mesmo falou aí, com o Meixo Sama, com os ensinamentos, é uma pessoa que está com o espírito bem, ela está calma, ela dedica bastante, entendeu? E aquela outra lá, de vez em quando, aparece. É claro, quem que eu vou escolher? Quem que eu vou querer que... Não vou chegar a falar assim, né? Eu quero receber jorei com você. Mas eu vou esperar uma oportunidade para ter jorei com aquela pessoa que está conectada, que está com o espírito, entendeu? Eu não sei se eu estou pensando assim. Não, certo, mas eu quero entender aonde você quer chegar com isso. Que a pessoa tem que estar com o espírito bem para ter um jorei assim, melhor, entendeu? Tá. Entendi. Com mais luz. Entendi. Que nem uma vez o ministro falou, você tem que estar com a sua áurea limpa, né? Você tem que se você tiver com uma áurea assim limpa, é claro que vai ser um jorei bem melhor, né? Entendeu? Sim, tem diferenças de intensidade de jorei de pessoa para pessoa, mesmo sendo... É isso que eu quero dizer. Mesmo eu entendo Ricardo. assim. Tem dia também, tem aquele dia também que você não... Eu tenho dia que não é todo dia que eu estou bem. Hoje eu não estou muito bem para ministrar jorei. Eu tive um dia assim bem, sabe? Então, não estou muito bem. Então, acho que eu não ministraria jorei. Entendeu? E eu vejo por aí. Nesse caso, a opção é você se auto-ministrar jorei, fazer sua oração, de repente ler um pouquinho de ensinamento, para entrar no eixo, né? Verdade. Entra no eixo, fica legalzinho, e aí depois você vai para o jorei, né? A Lana falou uma coisa... A Lana falou bastante coisa também que eu concordo, que a alimentação, ter uma alimentação boa, sadia, entendeu? Dormir bem. Eu acho que tudo isso. A Lana falou bastante coisa que eu concordei também. Isso influencia todo se for ver, num sentido mais amplo, no estado de espírito da pessoa, né? Porque tudo que ela faz em prol dos outros, em prol dela mesma, né? Com amor, né? Tem que ter muito amor também. Vai melhorando, né? Vamos dizer assim, a aura da pessoa fica mais pura. Com certeza. Né? A serenidade dela é maior, né? Com certeza, uma pessoa... É só comparar, né? Uma pessoa está totalmente desequilibrada mentalmente, então, para ministrar jorei. Exatamente. E uma pessoa que está totalmente equilibrada, está em oração, está firme nas práticas, firme no estudo de ensinamento,
firme no jorei, obviamente vai ser um jorei muito mais forte, muito mais efetivo, não tenho o que falar, né? Então, aqui em Arthur Nogueira mesmo, não é que eu estou falando mal, entendeu? Eu não posso nem estar falando essas coisas. Tem gente que não usava o Ricardo. Aí, às vezes, usava para ir na igreja. Aí, poxa, aí é O Ricardo, complicado, né? ele é um Então, item que você tem que usar só para tirar para exatamente. tomar banho, né? Você só tira o É. Ricardo para tomar banho, né? Você não tira para outras coisas. Então, exatamente. Tem todas essas coisas, né? E é por aí. Eu Foi entendo falado bastante coisa aí. eu entendo o seu exemplo que você deu de você falar, poxa, essa pessoa aqui, a conduta dessa pessoa aqui, né? De certa forma, você está fazendo um julgamento, mas é uma forma de você só raciocinar, né? Você está avaliando a situação. Verdade. Não é que você está julgando e falando, não, essa pessoa não merece nada. Não é isso. Eu estou avaliando mentalmente e tendo sabendo fazer uma diferença de uma pessoa que vai conseguir te ministrar um jorei decente de uma que não, né? Que vai me ajudar, né? Que vai me Por exemplo, a ajudar. pessoa tá o dia inteiro tomando pinga. Aí chega lá, vou ministrar jorei agora. Não tem como, né? Eu não recebo. Ou tá falando mal. Ou tá falando mal, né, das pessoas. Sinto muito, mas não vou sentar ali para receber jorei, não. Com certeza. E eu aprendi isso com ministros. Os ministros falavam, gente, tem que ser assim, assim, assim. Não, né, não tem jeito. O jorei, ele é uma... Não é que a gente está escolhendo. Que a luz é de Meixo Sama, todo mundo sabe, não tem diferença, mas, entendeu? Dentro do possível, a gente não deve fazer diferença, sempre. Porém, exatamente. Lógico que a gente tem um raciocínio, né? A gente não é bobo, né? Então, com certeza. E a gente sente a diferença do jorei de pessoa para pessoa. Nossa! Né? Eu tenho vários exemplos. Quando eu tinha igreja aqui, você sabe que teve igreja aqui, fechou, né? Cuidado que tá tudo sendo gravado. Eu falava para outra minha amiga. Tá tudo sendo gravado e vai para o YouTube, o que você for falar. E agora? Então fala de forma polida. Eu tenho que tomar cuidado. Tinha às vezes. Eu vou falar que é verdade. Eu chegava em casa e depois eu ligava para minha amiga, para Laura, poxa, eu cheguei mal ontem, eu não dormi bem, nossa, eu não conseguia dormir. O que aconteceu? Se eu fiquei lá o dia inteiro, fiquei lá o tempo todo, recebendo jorei, entendeu? Fazer o quê, né? Por isso que a gente tem que estar atento, né? As pessoas que a gente se coloca à disposição para receber jorei, eu não... as pessoas falam, você é muito preciosista, né? Mas assim, gente, a gente tem que estar perto das pessoas que a gente confia, né? Se você não certeza. Se você não confia, não adianta. Agradece, né, a disponibilização do jorei e fala, não, muito obrigado, agora eu não vou receber mais tarde, né? Dá uma resposta para a pessoa, né? Se você não quer receber aquele jorei. Mas não, e outro. Também assim, tem uma coisa que é muito importante. Todo mundo aqui que participa de uma aula de iniciação de uma forma decente, como nós temos feito agora, que o livro de iniciação ele está bem completo, vamos dizer assim, para uma pessoa que está começando, né? Uma pessoa que está começando sabe que tem que ter concentração, sabe quem é Meixo Sama, sabe como fazer uma oração, né? Sabe o que é jorei, né? Então sabe que não vai tratar o jorei como uma coisa qualquer, né? O jorei é coisa séria. Você não vai ministrar ficar conversando, né? Isso é outro ponto importante, né, Ilda? Nossa, fica conversando. Conversar. Gente. Na arte do jorei, eu não vi mais isso, né? Eu nunca vi isso na arte do jorei. Mas se você vê que alguém está fazendo, não compactue com isso, né? Exemplo, se a pessoa começa a conversar com você fala assim, não, vamos se concentrar, depois a gente conversa mais tarde na Copa, qualquer lugar que seja. Então, tenta cortar essas coisas, porque realmente um jorei com conversa não funciona, não tem concentração. Fala, né, no ensinamento. Você tem que se concentrar, né? Com certeza. Tanto para receber quanto para ministrar, tem que ter concentração. Né? Senão você está lá fazendo o quê? Né? Você tá fazendo levantamento de braço ou você está fazendo ministração da luz divina? E ficar com a mão,
Porque eu já vi muito tipo de orei, que a mão fica para baixo, para cima, assim, conversando, não sei o quê, sabe? Então, como que você vai receber de orei numa pessoa dessa? Não dá, né? Mesmo Fazer sabendo que direito. está Tem que fazer errado. direito. Por isso que a gente tem esses aprimoramentos aqui, né? Justamente para, não é para ficar falando fulano, É, ciclano fez errado, é, não é isso. A gente está aqui para estudar o que é certo. Esse é o certo. Quem não quer seguir então, é livre-arbítrio da pessoa. Agora, nenhum momento a gente viu o Meixo Sama falando isso, né? Falando, ó, você ministra de jorei de qualquer jeito, você faz o que você é, quiser. Nenhum momento a gente leu isso, certo? é, Então, se as pessoas não seguem isso, é porque não querem e não é porque é. não tem instrução, porque nós temos aula aqui, né? Tanto de iniciação quanto todas as terças que a gente tem feito para isso, para tentar ajustar o jorei para que ele tenha a melhor eficácia possível, né? Que ele tenha o melhor resultado possível, né? Então, isso vai da atitude mental da pessoa, vai de como ela levanta os braços para ministrar o jorei, se ela está concentrada, Exatamente. se ela não está, né? Tem todos esses pontos que vocês estão falando, são pontos importantíssimos realmente para se ter um resultado, né? Nossa. E depois eu vou falar sobre um outro ponto que é o jorei online, tá? A gente entra um pouco mais nisso. Primeiro eu vou passar agora para o Leonel. Você pode falar, Leonel? Não sei se você está podendo falar, mas se puder, sua opinião. Eu não estou te ouvindo por enquanto. Oi, Oi, Leonel. boa, A minha boa pergunta noite. é, boa noite. Como você faz para ter um bom resultado com o jorei? Tanto físico quanto internet, onde for. Como ter um bom resultado, né? Com o Uhum. jorei. Bom, eu, desde que comecei a ministrar pelo WhatsApp, aí, desde o ano passado, para mim foi novidade, né? E aí eu comecei a perceber algumas reações, né, nas pessoas, né, diferentes. Uma coisa que eu aprendi é que não se pode aplicar em alguns ambientes que a pessoa esteja, né, né, até por causa da energia do ambiente, né? Então eu tive experiência de uma pessoa que estava no banheiro, eu conhecia, sabia que ela estava lá, mas não falei nada. Então o meu braço cansou, né? Não conseguia me concentrar. Então eu comecei a ter cansaço físico nos braços, né? Então essa foi uma experiência. Aí a partir daí eu passei a orientar quem quer receber jorei para ir num lugar mais tranquilo, né? Tipo, um quarto, um lugar que a pessoa possa ficar quieta, se concentrar. E aí eu comecei a fazer o preparo também com as orações, me preparar, né? Frente ao altar, fazer a Matsunorito, fazer a oração. E quando vou aplicar a jorei nas pessoas, peço também para elas se concentrar, né? Fazer uma limpeza nos pensamentos, se possível, fazer uma oração mentalmente, para que ela se harmonize e possa ficar mais receptiva. Então, essa foi as minhas experiências online, né? E, a partir disso, também comecei a praticar a leitura do ensinamento com uma pessoa e aplicando o jorei logo em seguida. Isso ficou numa frequência maior e foi se tornando uma prática praticamente diária. E como você faz para ter um bom jorei, Leonel? Você me falou das experiências, mas como você faz para atingir um estado espiritual aí durante o jorei? Como que você faz para poder Eu faço a ministrar oração. ele Eu a sua faço a oração? oração antes. Eu faço a oração antes, me concentro Tá? e entrego nas mãos de Deus e eu não me envolvo com o problema da pessoa, Que é o né? desapego que Escuto a às vezes, Lorna tinha falado, né? escuto às vezes que a pessoa quer falar, né? Dou, né? Atenção, mas não me envolvo. Então, eu vou ministrando conforme os pontos focais que eu acho que tem que aplicar, né? E faço sempre 15 minutos, né? A pessoa
quando pode, né, na parte frontal, depois na parte das costas, 10 minutos. Ok. Obrigado, Leonel. Quem mais falta? Falta a dona Daisy. Por favor, Daisy. Qual a sua opinião aí? Como faz para ter um bom resultado no Jorei? Já falaram várias coisas, né? Já falaram do ponto focal, dos ensinamentos, da oração. O que eu anotei, tem aqui a falar, que tem que ser responsável pelo horário, principalmente quando for online. Muito bom. A gente tem que dedicar, assim, mais tranquila. E eu acho que tem que passar uma segurança para a pessoa, principalmente quando a gente ministra numa pessoa que não tem o Icari ainda, né? Que não é membro. Então, a gente tem que passar um tipo de segurança do que a gente está fazendo, tá querendo transmitir para ela, né? Porque às vezes a pessoa também não sabe, não entende ainda realmente o que é um jorei, né? Então, e tem que ter bem responsabilidade do que está fazendo, porque às vezes as pessoas até falam alguma coisa e a gente não pode falar a opinião da gente. Então, a gente tem que saber bem do que a gente está falando, do que a gente está fazendo. Acho que é isso, eu não sei falar muito bem, não. Sabe sim, falou muito bem. Falou pontos muito importantes aí. Obrigado, Daisy. Vamos ver quem mais fala aqui. A Suzana, se puder falar, Suzana, por gentileza. O que você acha importante aí na ministração do Jorei? Boa noite. A gente aprende cada dia. E parece que quanto mais a gente ministra, mais a gente aprende. Então, eu, particularmente, a maior dificuldade que eu tinha no Jorei era a concentração, ou seja, a força no braço, isso aí eu acredito que eu nunca tive dificuldade. Assim, normalmente, o braço, eu não sinto força no braço. Normalmente, ele fica relaxado, né? E isso é muito importante, porque o Jorei, ele flui sem impedimento, né, maior. Mas a concentração, para mim, eu acho que, para mim, porque assim, a gente se conecta com Deus, e aí o Jorei vai. Mas se você ficar o tempo todo pensando, daqui a pouco vai chegar fulaninho, daqui a pouco eu vou ter que fazer isso, será que está na hora daquilo? Aí a mente da gente começa só a pensar em outras coisas, você não foca o Jorei. Então, assim, a resposta que eu lhe dou é essa. Para mim, a dificuldade maior era essa, e a partir do momento que eu comecei a tirar esse foco de coisas que vinham na minha mente, ou seja, eu realmente me conectava com o superior, com Deus, e conseguia passar o Jorei, inclusive experiências boas vieram. Coisas que nem imaginava que viessem a acontecer, pessoas que tiveram boas respostas com o Jorei. Relatei até para o reverendo e tal, mas, assim, eu acho, para mim, o ponto principal é a concentração. Muito bom. Obrigado, Suzana. A questão do tempo a gente já sabe, né, que são os 15 minutos, às vezes a gente até faz 10 só, né? E eu, praticamente, a maior quantidade de Jorei é online mesmo, que eu pratico. Que, para mim, é indiferente se é online ou se é tete a tete, vamos dizer. O Jorei é o mesmo, porque você tem que ministrar, então não importa se está na tela do computador, você tem que fazer, né? É isso aí. Muito bom, Suzana. Obrigado pela experiência, as palavras aí. Quer falar, Mara? Pode falar. Posso fazer um adendo? Uhum. Pode falar. Uma coisa que eu percebo muito, eu trabalho muito a concentração durante o Jorei. Porque na hora que você vai ministrar Jorei, que você se propõe, parece que tudo acontece para tirar você do foco. Eu tenho essa impressão, às vezes, não é sempre, que acontecem várias coisas. É campainha que toca, é alguém que chama,
ou o pensamento que vem e te atrapalha a concentração. Então, é uma coisa que eu estou constantemente trabalhando, mas isso acontece, é um trabalho contínuo. Eu não consigo dizer que eu sou 100% nisso, é uma coisa que eu trabalho dia a dia. E não é só no Jorei, né? Tudo que você vai fazer para servir a obra divina, às vezes vem uns obstáculos do outro lado, né? Que o que é negativo não gosta de luz, né? Não gosta que você se desenvolva, não gosta que você seja salvo, né? E assim por diante. Então começa a surgir esses ruídos, né? Que são justamente uma tentativa de tirar a nossa concentração. Mas aí que vai, é o que você falou, né, Mara? A nossa perseverança em falar assim, não, deixa isso para lá. O mais importante é assim, veio o ruído, não segura ele na cabeça, né? Deixa o ruído vir e ir embora. Essa é a técnica. Ele veio, você não pensou nele. Você veio e você falou assim, isso aqui é um som do ambiente, né? Uma coisa do ambiente, uma tentativa de me atrapalhar, mas não vai. E aí você permanece e volta o seu foco, entendeu? O problema é quando a gente dá energia para isso, né? Fala, nossa, aquela pessoa está me atrapalhando, está vindo aqui me encher as paciências, né? Então, quando a gente fica dando energia para isso, a gente realmente perdeu a guerra naquele momento. Se você ficar pensando e descendo sua vibração espiritual para pensar, nossa, tal pessoa me atrapalhou, aquilo caiu, e aí você fica nervoso com aquele negócio, você simplesmente perdeu a batalha nesse momento. Mas se você simplesmente olhou, ignorou e permaneceu concentrado, você venceu a batalha. Vocês estão entendendo? Esse é uma das formas que vocês podem utilizar para não se deixar influenciar por coisas externas, né? E como a Meixo mesmo fala, por exemplo, você quer ir no culto, você tem que ter a firme decisão de ir no culto. Você não sabe se você vai ou não vai, você fala assim, eu vou, né? Você não sabe se você vai ou não vai ministrar Jorei, você vai ministrar Jorei, né? Não sabe, eu não sei se eu vou receber Jorei, eu vou receber Jorei. Tem que ter firme decisão nas coisas da fé. Isso, e na vida também, tá, gente? Em geral. Tá? Tem que usar um pouco o nosso lugar, né? Mas de uma forma positiva, que é ir atrás dos nossos objetivos, né? Então, quando a gente, na verdade, dá brecha, fala, não sei se eu vou, tô querendo ir, já deu a brecha, já era. Vamos ver se mais tarde eu ministro Jorei. Não vai ministrar. Não pode dar brecha. Ou vai ou não vai. Você entendeu? Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Aí, putz, eu tava querendo ir na igreja, mas não sei, tá chovendo. Eu vou na igreja. E acabou. Vocês entenderam? Aí não tem brecha. A sua mente está fechada com Deus, vamos dizer assim, né? Tá direcionada. E aí você não tem abertura para o negativo atuar. Agora, se você deu essa brecha, o negativo vai achar um monte de coisas que vai tentar somar para que você não vá à igreja, para que você não receba Jorei, para que você não leia ensinamento. E assim vai indo, tá? A lista é grande. Entendeu? Então, quando vocês quiserem alguma coisa, tenham, pelo menos para o bem, né? Porque às vezes a pessoa tem essa firme decisão, mas para o mal, né? Só usa para o mal. Usa para o bem também, né? Tem esse Gá, então usa o Gá, né? A força do seu Gá para a decisão do que você quer, né? Eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou ministrar Jorei, eu vou na igreja. Por exemplo, às vezes a pessoa está sem condição de fazer um donativo, eu vou conseguir fazer o donativo. Né? Então, sempre que você... Por isso que Meshama sempre afirma, né, que o homem depende do seu pensamento. Porque, é claro, né? Se o homem está lá perdido, se o homem está lá assim, não sei, eu vou tentar. A hora que está nessa toada, você não consegue nada. Mas você está firme no propósito, você alcança. Tá? Quem mais falta aqui? A Deise já falou. Isabel, Mara, Hilda, Sandra, Lana, Leonel, Suzana, Diva. Eu queria só, não sei se o Alexandre poderia falar, se ele está à disposição. Se puder, Alexandre, dar a sua visão aí, como noite, ministrar um bom Jorei. Desculpas.
Eu tô purificando hoje. Não tem problema nenhum. Se não quiser falar, tá tudo bem, tá? Efeito colateral. Eu sei. Desculpe. É, Agradeço. depois Eu tô você muito fala, feliz. então, numa outra oportunidade, tá bom? Tá, obrigado. Então, acho que era isso. A gente relacionou. Eu vou retomar todos os pontos que a gente falou aqui e vou tentar acrescentar mais alguma coisinha ou outra, tá? Para a gente fechar o tema aqui, né? De como ministrar um bom jorei, né? Como ter um jorei de qualidade. Então, um dos pontos que foi bastante repetido aqui durante a aula e o aprimoramento foi concentração, né? Várias vezes a gente repetiu, as pessoas todos aqui chegaram à conclusão, né? Da concentração na hora do jorei. Mas dentro desse ponto, concentração, tem uma coisa muito tênue aí, que é o apego, né? E também você forçar a cabeça. Se você está muito concentrado, mas no sentido assim, nossa, eu preciso que esse jorei dê certo, funcione, tal, você está colocando força mental. E aí, quando você coloca força mental, que é a diferença de força física, né? Você já está atrapalhando a eficácia do jorei, né? Você está colocando o seu eu pessoal ali no jorei, não é puramente a energia divina. Você está colocando a sua energia. Agora, se você está concentrado, porém desapegado, sendo um canal puro, um instrumento imparcial, aí você chegou no ponto, né? E no sentido assim de você estar concentrado, mas você está leve mentalmente. Não é que você está assim sisudo, preocupado. Não é esse tipo de concentração. É concentração leve. O seu corpo tem que estar leve. Porque se você vai para a palavra concentrar, às vezes você pensa, né? Condensar, rigidez. Não é isso. É concentração no sentido assim, eu estou focado no que eu estou fazendo, porém eu não estou forçando o que eu estou fazendo. Tá? Ministro, Pode falar, posso Isadora. tirar uma dúvida? É exatamente isso que eu perguntar e você respondeu. O que eu ia fazer uma ponte é com o que a Lana falou, de que não ficou claro para mim uma coisa. Você não saber, por exemplo, o que a pessoa tem ou não falar, no sentido de porque senão você também não vê o ponto focal. E é claro, se você está concentrado com essa leveza aí, isso eu acho que é o ideal de todo mundo querer chegar, né? Você acabou de explicar. Você está com essa leveza aí, e você está, mas que você saiba o que a pessoa tem, porque aí você direciona, pelo que eu lembro, você direciona o jurei naquele ponto que a luz, de qualquer forma, vai vir, mas em questão de tempo mesmo, de ministração, não tempo daquele dia, eu quero dizer assim, em questão de queimar máculas ali. Então, um exemplo, a pessoa está com um problema, sei lá, de pressão alta, a gente já falou várias vezes, é mais fácil para explicar. Se a pessoa está com pressão alta, eu procuro fazer um jeito no ponto focal que a gente aprendeu, que é sobre a pressão alta. Aí eu sei o problema da pessoa. Agora, com o que você falou agora, é fundamental, porque eu não estou concentrada com relação a apego. Ai, meu Deus, eu quero que a pressão dela baixe. Não, mas eu tenho que estar leve na concentração. Porém, eu tenho a ciência do que está acontecendo, que aí, se eu consigo ter isso, ter essa informação de antemão, e eu faço um jorei pensando, direcionando a luz, pedindo, eu posso até não fazer ali, se for no online, na minha mente, sim. Isso. Eu penso que ela está com a pressão alta e eu penso na ministração do jorei que a luz vai direto naquele ponto daqui, da região do pescoço, para poder melhorar a pressão dela. É que assim, É isso mesmo. o convencional é as pessoas ministrar sem saber o que a pessoa tem, né? Não, você recebe mais no espiritual, né, do que no material. Então, convém que, quando você for ministrar jorei, você pode perguntar para a pessoa, você está purificando com alguma coisa? De alguma coisa?
Você está com dor em algum lugar, né? Você está sentindo alguma parte do seu corpo que está mais endurecida, mais rígida, por algum motivo, né? Então, pergunta, né? Nós que já chegamos nesse nível, vamos dizer assim, de entendimento, qual que é o nosso papel? Perguntar à pessoa o que ela está purificando, do que ela está purificando, onde dói, e aí pedir para que essa pessoa, para que não tenha, às vezes, má interpretação, que a pessoa se faça a autoanálise, né? Que, às vezes, quando essa parte do toque, ela não é tão religiosamente bem vista, né? Porque, às vezes, a pessoa fala, nossa, né, pode mal interpretar. Então, peço para que a pessoa se autoavalie, né? Antigamente, né, na época da terapia mesmo, do Jorei com o Meixo Sama, ele recebia as pessoas, ele avaliava as pessoas, ele tocava as pessoas para ver onde está o ponto, né? Mas isso acaba sendo mais num sentido terapêutico do Jorei, né? Agora, hoje em dia, como a gente está mais num sentido religioso do Jorei, é importante você falar para a pessoa, aperta aqui o seu ombro, aperta o seu pescoço, tenta identificar onde você vê pontos solidificados. Tem algum ponto que está doendo? Exemplo, o meu lado direito aqui está super quente, o meu lado esquerdo está em temperatura normal. Onde está quente, você tem que receber o jorei onde está quente, né? E aí a pessoa mesmo se apalpando, se tocando, ela mesma percebe os pontos. Você entendeu? Então, é nosso papel como ministrantes aí, que já têm um certo conhecimento, direcionar o jorei no ponto focal, né? E aí pergunta para a pessoa, né? Por isso que falaram aqui já, né? Agora eu não lembro exatamente quem, mas a questão de prestar atenção nas pessoas, acho que foi a Sandra, né? Tem que prestar atenção na pessoa que você está ministrando jorei. Ele não é um X que apareceu lá, ele é uma pessoa, ele tem um histórico medicamentoso, ele tem um histórico alimentar, ele tem um histórico espiritual, cada vida é totalmente diferente da outra, né? Então tem que avaliar a pessoa, e conforme a sua avaliação naquela pessoa, o jorei ser direcionado no ponto adequado para ela, conforme os seus interessante, né, conhecimentos, né? ministro? Pode falar, Laura. E nós estamos, eu até peço desculpa aí, né, Isabel, porque assim foi, Não. no meu caso, eu que realmente não quis falar para as pessoas, entendeu? Eu sendo assim, eu mesma, eu dizia que o meu ombro estava duro, eu falava assim, mas eu não dizia que eu tinha um nódulo no meu seio, até porque aqui no Amapá, a minha família é assim, elas são, como a gente tem plano de saúde, tem essas coisas, mano, aqui Todo eu mundo já sou vai muito querer ir para conhecida, cima, né? Entendi. aí é muita gente sabendo, é muita gente comentando, não dá certo, não dá certo. Quando eu tenho alguma patologia assim, eu realmente prefiro receber, eu falo para as pessoas que realmente eu confio, né? Isso. Mas As pessoas mais realmente assim, eu próximas, não né? divulgo, Que porque você, se eu às for vezes, dizer lá na igreja que eu tenho um câncer no seio, mano, o Amapá todinho já sabe. Então fica complicado. Até meus exames, uma vez eu fiz em Belém, porque eu conheço tanto médico aqui na Amapá que é capaz de se distribuir para Deus e o mundo que eu estava com algum problema no meu seio, enfim. Então eu evito, eu mesma como Lana, entendeu? Você pode falar de forma um pouco mais superficial, Aí, né? Você pode falar, você pode ministrar aqui na região do tórax, por não, favor? é interessante assim. Hoje nós estamos dedicando com uma amiga nossa que tem câncer no pulmão. Muito pequeno, nódulos muito pequenos, e hoje o que é que mais incomoda? E segundo o ensinamento de Meixo Sama, né, ela tem os ombros e os trapézios muito rígidos. Hoje ela não está conseguindo se alimentar. E Meixo Sama diz que quando os nossos ombros estão relaxados, que então você consegue ter mais apetite. E hoje a gente foca muito e ela está melhorando muito, porque ela não conseguia se alimentar, e é fundamental, né, que a pessoa se alimente durante a purificação. Você melhora o ombro, melhora o coração, depois começa a melhorar tudo. E a gente assim até esquece o pulmão, entendeu? Esquece aquele câncer ali, a gente foca ali nos ombros e entrega a Deus relaxadamente, sabe? Isso é muito verdade, porque às vezes você está num ponto só, mas você não está vendo a toxivia, né, que a gente estudou a aula passada. Se a toxivia está cheia de barragens travando, às vezes o que dissolveu do pulmão vai barrar em outro lugar. Então você tem que dar uma limpada nesse canal, precisa dar uma
uma geral, vamos dizer assim, na pessoa, para depois você também ir direto naquele pontinho. Mas um No pontinho pulmão. por, e um Aí na pontinho gestão, por porque ela vez, não né? conseguia se alimentar. Tudo que ela comia, ela vomitava, vomitava, vomitava. E ombro E assim, duro, uma assim, quando está dificuldade muito rígido, jorei de rígido cima para demais. baixo. Perde o apetite, né? Perde. Bom, Mas, muito boa a Lana, eu experiência. te entendi, tá? Só eu que fiquei com dúvida. Que eu pensei, como que eu faço com essa questão do apego? Mas aí o ministro explicou assim, pontual. Foi muito bom. Foi porque, assim, no meu caso, entendeu? Assim, eu melhorei muito assim depois Às que eu me vezes você não entreguei. precisa, às vezes você não precisa falar exatamente o que você tem, Abrir, mas você pode pedir para a pessoa que está ministrando de olho, você pode ministrar aqui na região dos meus rins? Sei lá o que você tem no rim, se é nódulo, se é pedra no rim, se é cisto. Você pode ministrar no meu rim direito? Você pode ministrar no meu rim esquerdo? Você pode ministrar na minha tireoide? Você pode ministrar no meu pescoço? Você pode ministrar na parte da minha barriga, por favor? Entendeu? Você não precisa falar o que você tem. Você só pode, para quem já conhece, né, um pouco mais de ponto focal, pode pedir o jorei naquele ponto, não tem problema, né? Mas lógico, se você tem uma pessoa de confiança, uma pessoa que já está te ministrando o jorei há algum tempo, né, conversa com ela, fala, estou com tal purificação, você poderia direcionar o jorei para que eu possa tentar me tratar dessa purificação com o jorei? Aí, se a pessoa não souber, naturalmente, ela pode consultar um ministro e ser acompanhada nesse sentido, tá bom? Mas é o que eu tenho batido bastante na tecla, e eu não quero ser chato, né? Mas todo mundo tem, vamos dizer assim, é dever nosso como membro entender um pouquinho, né? Sobre isso, sobre jorei, sobre ponto focal, é nosso dever isso. Não é coisa que, nossa, eu sei, eu ganhei o mérito por saber. Não, faz parte do seu dever como membro, né? Vamos supor, você está no meio do mato, você abriu uma unidade lá, não tem internet, não tem comunicação nenhuma, só tem você e os ensinamentos. Para quem que você vai ligar? Para perguntar onde é o ponto focal? Você tem que saber, né? E se não souber, você tem pelo menos uma visão geral de como funciona o corpo, o organismo da pessoa e das pessoas em geral. Então, você vai tentando acertar o ponto com uma base de estudo, e não aleatoriamente. Né? Mirsama já falou, você não tem que ministrar jorei de forma aleatória. Você tem que ministrar jorei nos pontos para você obter resultado. Né? Então, só continuando aqui. Tirar a força da mão, do braço, né? Ministrar o jorei de forma mais relaxada possível, atuar como canal, né, como instrumento, esvaziar a mente, tentar, né, porque não é fácil, a gente como ser humano, a mente voa mesmo, mas uma forma que eu ensinei uma vez, eu até passei para o Leonel essa técnica, é você imaginar a luz saindo da palma da sua mão e transpassando a pessoa, né? Ela vai atravessar a pessoa e vai continuar em linha reta infinitamente. Então, quando você está fazendo esse exercício de mentalizar, de imaginar essa luz passando a pessoa, atravessando a pessoa naquele ponto que você está direcionando, ajuda a você não se perder a sua concentração, o seu foco, entendeu? Então, mentaliza. Imagina a luz saindo de você, a luz branca, e passando, atravessando a pessoa em linha reta e vai indo em frente. Eu imagino muitas vezes a luz passando uma pessoa, seguindo reto pelo bairro, seguindo reto pelo país e saindo do planeta Terra, né? Então, assim, a luz de Deus, de Meshama, é infinita, né? Então, isso ajuda muito na concentração, então é uma dica. A parte de Makoto, realmente Makoto é muito importante, né? Não adianta nada, vou ministrar, jorei por ministrar, e eu não tenho amor no coração do que eu estou fazendo, não tem conexão, né? Eu tenho que ter amor de salvação, né? Eu estou ministrando, jorei porque eu quero queimar as máculas dessa pessoa, quero queimar as toxinas dessa pessoa para que ela se torne mais feliz, ela tenha uma vida mais plena, né? Vamos dizer assim, uma saúde melhor, né? Obviamente que não é você que queima, quem queima é Deus, quem vai queimar é a luz do jorei. Mas você é um instrumento ali capacitado para isso, né? Então é muito importante. Oração pedindo permissão, muito importante, né? Na fé, tudo começa
e termina com oração. Nada se faz na fé sem se comunicar com Deus. Antes de ministrar Jorei, no mínimo, você tem que cumprimentar seu altar. Ah, não tem altar? Você tem que mentalizar a Deus. Faz um Kanagarata Matihayamase. Já respondo, Camila. Faz um Kanagarata Matihayamase antes de ministrar Jorei ou antes de receber, né? Tudo tem que começar e terminar com oração. Tudo que você for fazer na fé. Ah, eu vou dedicar na igreja, vou dedicar na difusão, não importa. Começa com oração. Nada se faz sem oração. Se a pessoa pode receber Jorei no plexo solar? Pode. Inclusive, no plexo solar, tem um ponto que é entre as costelas, que geralmente é um ponto duro. Bem entre as costelas. Terminou, por exemplo, as costelas, vamos supor que terminem assim, né? Não, peraí, deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Ela termina ela faz um triângulo, né? A ponta é o plexo solar. Bem nessa junção, geralmente tem um ponto solidificado aí. Cada um pode se autoavaliar depois. Esse ponto geralmente acumula toxina justamente para as pessoas, que somos nós, a maioria, que fica muito nervoso, às vezes no serviço, em casa, nos lugares, vai concentrando, né? Aquela raiva, aquele nervosismo, aquela preocupação, você vai concentrando justamente ali. E aí, ali nesse ponto, é um ponto que acumula bastante toxina. Então, quem vai receber Jorei, quanto quem vai auto-ministrar Jorei, pode ministrar nesse ponto que vai ser bom para tirar esse emaranhado de sujeira, tanto física quanto espiritual, né? Que a gente já entendeu aqui, né, nos estudos, que onde se acumula toxina física, ali também se acumula toxina espiritual, né? Mácula espiritual. Mas pode sim, não tem problema. Desapego, muito importante, né? Não ter apego na administração do Jorei, isso é ponto básico. Se você tiver apego no que você está fazendo, o Jorei ele nunca vai ter efeito. A gente dá algumas técnicas em relação a isso, né? Às vezes você tem uma relação emocional com aquela pessoa. Se você não imaginar, às vezes nem que seja, deixa eu dar um exemplo de imaginar até a morte da pessoa, mas no sentido de você não ter apego no que você está fazendo, né? Porque se a pessoa, teoricamente, se a pessoa vai morrer, se já é certeza que ela vai morrer, você fala assim, o Jorei que eu estou fazendo é puramente a vontade de Deus, eu não estou interferindo, né? Então, o Mersama também ensina essa técnica. Se necessário, imaginar até uma cerimônia fúnebre da pessoa, para que o apego não pegue. Porque se o espírito do apego pega, não funciona seu Jorei. Outra coisa importante, o Mersama também dá o exemplo de imaginar a pessoa, às vezes, até como um inseto, se for o caso. Quando a gente imagina a pessoa como um inseto, como uma formiga, qualquer coisa insignificante para nós, né, no sentido de tamanho físico, né, não que aquele inseto não tenha uma importância no ecossistema, mas imaginar, às vezes, um inseto e no sentido de, eu estou ministrando Jorei, não é numa pessoa, às vezes, do meu convívio, não é um filho, não é um pai, não é uma mãe, não é um primo, não é uma namorada, um namorado, um esposo, uma esposa. Vocês entenderam? Aquilo não é aquela pessoa. E aí você imagina que você nem conhece, né, aquele ser. É muito melhor. Eu estou ministrando Jorei numa pessoa. Quem é essa pessoa? Não sei, se está de olho fechado, esquece. Vocês entenderam? Esquece quem vocês estão ministrando Jorei, porque daí vocês vão ter um resultado muito melhor, tá? Porque você fica pensando, nossa, é meu filho, eu queria tanto que ele se curasse, nossa, é minha mãe, eu queria tanto que ela se curasse. Quando você entra com esse pensamento, você está atrapalhando o seu Jorei. Entendeu? Então, isso é treino, é tempo, é prática, tá? É com o tempo que se chega nesse ponto de desconexão total, né? Que você não está ministrando na pessoa, você está ministrando em alguém. E aquele alguém vai receber conforme o mérito e o merecimento dele. Porque também tem isso, tá, gente? Às vezes a gente pode estar perfeito. É um Jorei perfeito, canal puro, extremamente concentrado no ponto focal. Às vezes a mácula da pessoa é tão grande
que ela não tem merecimento de receber a graça. Então, nós não podemos, às vezes, nos culpar, falar, nossa, mas eu fiz tudo certinho, tal, não obtive o resultado. O resultado, 50% é nosso, vamos dizer assim. Os outros 50% não está na nossa mão. Tem relação com as máculas da pessoa, né? Tem relação com o merecimento da pessoa em receber a graça ou não. Então, não somos nós que decidimos o resultado do jorê. Nós temos que fazer a nossa parte. O resto não está na nossa mão. Vamos lá que a gente está passando do horário já. Ponto focal, muito importante, observar o ponto focal, tentar identificar o ponto focal, coisas que ninguém falou aqui nas observações, né? Observar onde está solidificado, onde tem ponto febril, isso que eu bati em várias aulas, hein? Onde tem ponto febril, onde tem ponto de inchaço, né? Onde tem ponto de dor, tudo isso é ponto para você ministrar jorei, né? Então tem que avaliar tanto o alto jorei quanto o jorei em alguém, né? Senão você ministra mais no sentido espiritual do que no material. O Mestre Sama já deixou claro, você tem que ministrar mais no sentido material, o jorei. Porque onde tem solidificação e acúmulo de toxina, ali também tem parte espiritual interferindo. Vocês entenderam? Então, presta atenção nisso. Vaidade, gente. Começou com vaidade no jorei, no servir, em qualquer coisa, o seu nível espiritual já desce 100%. É o meu jorei que cura. Eu curei. Pode esquecer. Vai embora rapidinho. Tudo que Deus te deu, ele tira da mesma hora. Vocês entenderam? Então, é muito importante saberem que o jorei não vem de nós, pessoas. Ele vem diretamente de Deus. Né? Então, tem que ter muita humildade. Humildade não é uma coisa que tem que ser intrínseco no ser humano, principalmente para quem é membro, né? Para quem está se tornando um servidor de Mestre Sama. Humildade é ponto inicial, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso. E principalmente, por exemplo, obteve uma cura, vai na frente do altar e agradeçam os dois juntos a cura. Vocês entenderam? Tem que ter essa conexão, essa ponte com Deus. Não assim, curou, nossa, seu jorei me curou. Você fala assim para a pessoa, não foi o meu jorei. Foi Deus que te curou. Deixem claro sempre isso, tá? Estudo de ensinamento realmente tem uma interferência significativa, né? Quanto mais ensinamentos se lê, mais conectado com o Mestre Sama se está e mais conectado com a fonte do jorei se está. Então, naturalmente, isso que a Sandra falou é muito importante. Depois que ela começou a estudar ensinamento, o jorei dela melhorou. O resultado dela na fé melhorou. É justamente isso, né, gente? O Hikari é uma palavra que está escrito lá dentro, luz. Quando você está lendo ensinamento, você lê várias palavras escritas pelo pincel de Deus. Então tem que estar atento, né? A gente está conectado muito mais, né? Quando a gente lê ensinamento. Envolvimento emocional, né? Não pode ter envolvimento emocional. Por pior que seja a situação, se você se envolve emocionalmente, coitado, tadinho, puxa, que pena, ai, que dó. Você entrou nesse nível, tchau. Acabou o jorei. É isso aí, Camilo. É importante fazer esse agradecimento no altar, né? E sempre colocar Deus na frente, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse entendimento para ensinar as pessoas. O ministro Ricardo que curou, não foi o ministro Ricardo. O ministro Ricardo foi um instrumento da luz de Deus. É diferente. Você pode ter gratidão pelo servir do ministro Ricardo, mas quem curou não foi ele. São coisas diferentes, tá? Disciplina com horário, muito importante. Mestre Sama fala, né? E deixa muito claro que se você não tiver a qualidade do horário, você, na verdade, está reprovado em todos os outros pontos da fé. Então, olha como é importante a questão do horário, né? Eu me comprometi com uma pessoa a ministrar 9 da noite.
Se não aconteceu nenhuma coisa que te impedisse de estar lá às 9 da noite, você tem que estar lá às 9 da noite, né? E o horário para tudo é importante. É bom nunca se atrasar, né? Então, sejam pontuais nas dedicações de vocês, tá? Tanto na igreja quanto no Jorei Online. O que vocês falarem, isso é uma coisa que é um princípio que eu tenho, tá? A sua palavra tem que valer ouro. Eu falei que eu vou fazer, eu faço. Eu falei que eu não vou fazer, eu não faço. E só se fala uma vez. Não se fala duas. Eu falei, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou dar o meu melhor para cumprir aquilo que eu me comprometi a fazer. Né? Então, tem que valer ouro. Aquele negócio do fio do bigode, a cor do fio do bigode. Todo mundo aqui tem que ser pessoas que outras pessoas possam confiar. Então, a Isabel falou, eu vou fazer, faz. Porque senão o que acontece? Você falou, vou fazer, chega no dia, não fez. Vou fazer, chega no outro dia, não fez. Aí você vai acumulando, qual é a minha confiança naquela pessoa? Zero. Transmitir segurança no que está fazendo, que a Deise colocou, é muito importante. Ter responsabilidade com o que você está fazendo. O Jorei não é uma brincadeira. O Jorei ele é uma prática espiritual, uma técnica divina que nós tivemos acesso. Não é brincadeira. Se for para brincar de Jorei, não receba o Hikari. Não ministre Jorei. Ninguém aqui é obrigado a receber o Hikari, vocês entenderam? Só recebe quem quer e se tiver no conhecimento adequado, se estiver preparado para o servir. Senão, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade da formação é nossa. Agora, se eu formo errado, a responsabilidade é minha. Então, agora sim, eu formei certo, a pessoa foi lá e fez tudo errado, aí já não está na minha mão. Aí é livre-arbítrio. Diferente. Gente, acho que é isso. Alguém quer colocar mais algum ponto? Para encerrar ou tudo certo? Acho que tudo certo, né? A gente avançou, peço desculpas, mas acho que cada minuto do aprimoramento hoje foi importante, né? Acredito que todos aqui avançaram bastante. Tem umas pessoas aqui que estão fazendo aula ainda, não são membros, mas estão participando. Então, não furem a largada. Aprendam conforme o conhecimento que está sendo passado naquele momento. O que está sendo ensinado aqui é um nível já de faculdade, é um nível já pós-doc, sei lá. Então, prestem atenção, procurem não confundir as coisas, né? Quem está começando, procure estudar conforme os ensinamentos que estão sendo apresentados ali. A aula de terça-feira já é para conhecimentos mais avançados. Então, tenham isso em mente, tá? Porque às vezes você vai dar uma resposta conforme você viu na aula de terça, mas o que você viu na aula de terça já está, sei lá, 3 quilômetros para frente do que você está vendo ali. Então, façam as respostas conforme o que vocês estão estudando no momento, o que está disponível no curso de formação de membros. Tá? E aí, com base nisso, vocês seguem. Porque às vezes a pessoa fica se perguntando, nossa, mas eu vi na aula, então eu vou falar tudo que eu vi na aula de Jorei, então eu vou falar tudo isso daqui. Não, você vai falar o que está lá. A aula de terça é outro objetivo, é aprofundamento. A aula de iniciação é base. São coisas diferentes em níveis, tá? Gente, muito obrigado. Nós vamos fazer uma pequena férias agora, né? Não sei se a gente volta ainda esse ano, mas se for voltar esse ano, eu aviso com antecedência para vocês a data que a gente vai voltar. E aí a gente iniciará um novo livro, né? Que é o livro Arte do Jorei, volume 2, que é um pouco mais avançado que o 1. Então, peço para quem não leu ou não acompanhou todas as aulas do Arte do Jorei, volume 1, pega esse período que a gente vai ficar em férias aí, estuda bastante, se desenvolve bastante no Arte do Jorei, volume 1, para ter base suficiente para a gente entrar no Arte 2. Senão você vai entrar no Arte 2, vai ficar perdidinho.
tá? Mas eu agradeço muito todos aí, toda a participação de vocês, a persistência de vocês de estar aqui toda terça, a resiliência de estar aqui toda terça, que eu sei que não é fácil a gente se comprometer e estar sempre, mas a maioria aqui está sempre presente. Então, parabenizar vocês, porque vocês têm o espírito de Kyudoshin muito aflorado. Parabéns mesmo, parabéns pelo desenvolvimento de vocês. E agora é uma coisa que o reverendo mandou hoje no grupo, de um vídeo do reverendo Watanabe. Não adianta nada você ter o conhecimento e não praticar, né? Então, agora a gente vai pegar todo esse conhecimento que a gente aprendeu, que a gente estudou, e a gente vai aplicar 100%. E aí, com base em tudo que vocês aplicarem disso, vai gerar experiências de fé. E aí, eu quero que vocês me contem, podem ir colocando no grupo mais para frente, ou depois que a gente voltar, as experiências de fé com base no que a gente estudou. A gente estudou, agora a gente vai praticar, já estávamos praticando algumas coisas, né? Mas agora vamos focar 100% na prática, e com base na prática vão acontecer experiências, isso eu tenho certeza absoluta. E só para complementar, um ponto que eu não falei, que também é muito importante, o Jorei Online, se você quer mirar num ponto focal das costas da pessoa, você vai mirar mentalmente. Às vezes a pessoa não tem mobilidade para virar a câmera, para mirar naquele ponto focal das costas, na nuca, mas você mentalmente pode mentalizar como se você estivesse ministrando o Jorei pessoalmente na pessoa, na nuca dela. Entenderam? Jorei Online, ele é muito mais psíquico, mental e ligação energética entre as pessoas do que, às vezes, a câmera. A câmera é um DNA, é um endereço, né? Mas o que importa muito mais, às vezes, é o fio espiritual que liga você à pessoa. Então, Jorei Online, se você quer atingir um ponto nas costas, no rim, por exemplo, mentaliza que você está ministrando pelas costas no rim daquela pessoa. Não precisa pôr o celular nas costas dela. Mentaliza, usa a cabeça. Lembre do que a gente falou na última aula, né? Você quer ministrar Jorei direcionado num ponto, mentaliza a luz saindo de qualquer parte da sua mão, na forma que você imaginar, indo para aquele ponto. Jorei com o dedo, né? O focal, a gente passou na última aula, né? Quer ministrar saindo da ponta do dedo, imagina a luz saindo da ponta do dedo e transpassando o ponto focal. Tá, gente? É isso. Perdão aí pelo avanço aí na aula. Quem quiser falar alguma coisa pode falar e a gente encerra. Obrigado. Eu quero agradecer. Foi muito bom. Tenho certeza que as experiências de fé, quando voltarmos, vão ser tantas que vai ter que ter dias separados só para o povo falar, não para estudar. E vou reler todo o livro, vou praticar bastante, e eu acho que a gente vai voltar mais fortalecido, vai ter reforço do meu esposo também, se Deus quiser aí, e vai ser bem legal. E foi muito, muito grandioso, muita gratidão pelo grupo e por todos os ensinamentos aí. Maravilha. Pessoal, também quero agradecer por todos esses 2 anos praticamente juntos, por tudo que passamos juntos, pela gratidão ao ministro Ricardo, por todo o esforço de estar todas as terças-feiras com a gente, e de cada um de vocês também, que estão sempre aqui, conectados, né? Um ajudando o outro, dando experiência para o outro, porque acho que a religião, somente a nossa, eu acho que é a união, é estar junto com o outro, né? Não se envolver nos problemas, mas estar com o outro. O amor, verdadeiro amor, a verdadeira sinceridade. Muito obrigada, uma ótima noite e um final, talvez meio ano aí de férias, mas com proveito para te voltar no que vem firme e forte. Só isso. Obrigado. Ministro Ricardo, eu queria agradecer muito. Sinto porque não conhecia o grupo antes, não pude entrar antes nas aulas, mas assim que soube, foi inclusive através da Sandra, ainda pensei um pouco, mas depois entrei, né, aqui para assistir as aulas. Espero que retorne logo. Boa noite. Obrigado, Suzana. Nada. Ricardo, muito obrigada por tudo, gratidão pelas aulas todas, tá? Não lembro quando que eu entrei, e agradeço a todos, tá? Muito obrigada a todos.
Eu Boa acho que noite. cada um entrou na hora que tinha que entrar, né? E é isso, né? Vamos pensar dessa forma. Eu nem lembro quando que foi. Verdade, eu só quero agradecer, tá, ministra, apesar de estar muito longe, mas foram de grandes aprendizados, que permissão que Deus nos deu, né? E eu estou muito grata, a minha, a Ellen, hoje ela não pôde participar, mas a gente é muito grata a todos vocês, né? Poxa, durante esse período, assim, foi grandes realizações, né? Nós realizamos tanta coisa, eu só tenho que agradecer muito a Deus, agradecer demais, porque foi maravilhoso, muito aprendizado mesmo. E que bom que Deus nos deu essa permissão. Muito obrigada por tudo mesmo. Perfeito, Lana. Obrigado. Eu tenho mais é que agradecer a vocês. Quem mais aprendeu que fui eu. Que foi o que é um aprimoramento também para ministro, né? Não é uma coisa que cai do céu, né? E é como o Watanabe falou, né? O ministro ganha uma carta de ministro, mas quem ganha qualificação de ministro tem que trabalhar para ganhar qualificação, não é só ter o título. Assim como membro, né? Você vai ganhar como se fosse uma carta de habilitação de membro. Agora, quem vai ganhar qualificação de membro é você. Não adianta você estar só com o Ricari, né? Agora, depois do Ricari, quantas pessoas eu ajudei? Quantas vidas eu ajudei a mudar, né? Quanto eu consegui transformar a minha própria vida? Essa é a qualificação de membro, né? Assim como a qualificação de ministro, de reverendo. Não basta só o título, tem que ter qualificação. E quem conquista a qualificação é cada um. Muito bom, gente. Eu quero agradecer também. Estão me ouvindo, então, né? Sim. Eu quero agradecer também muito, muito, muito. A gente começou e toda terça-feira Isabel foi é uma pioneira aí, alegria. né? Também. Né? Comecei eu, o Leonel e o ministro Ricardo. E aí foi aumentando e é muita gratidão. Nossa, muita coisa mudou na minha vida, mas assim, mudou mesmo, substancialmente. Assim. Muita coisa. Eu sinto que a gente se fortaleceu na fé. A minha casa se fortaleceu na fé. Eu não tinha a mesma força, assim. Eu tenho muito que aprender, muito, muito, muito. Mas eu sinto, assim, hoje que a minha casa se fortaleceu na fé. Teve muitas purificações que a gente passa, né? Passou, né? Para E chegar o tempo nesse todo ponto, precisa limpar o vaso, né, Isabel? E é assim mesmo. E o ministro Ricardo acompanhou tudo como mentor, como um grande amigo, como um irmão. Eu sinto assim que todo o grupo aqui a gente sente como família. Eu sinto assim como família. Cada vez que eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp, Isabel, passa tal pessoa na lista, coloca o nome. Eu sinto um carinho muito grande de todos. As pessoas me chamam de, sabe, assim, oi, querida Isabel, eu também trato assim, porque é uma relação afetiva, uma coisa de irmandade, assim, eu sinto Isso é o se a pessoa Makoto, isso é o Makoto na prática. de todo mundo. Por exemplo, a pessoa fala para mim, nossa, como eu melhorei depois que eu comecei a dedicar, né, as pessoas que estão aqui dedicando, né, jurei as outras, né, na lista, que estão dedicando, elas falam, nossa, melhorou, olha, fulano melhorou, nossa, eu fico muito feliz, porque eu sinto, assim, que a gente está eu não sei, outro dia eu falei, acho que foi com o Alexandre, eu falei, a gente está numa egrégora, isso é uma egrégora, é uma E irmandade. a Lana colocou, estou tão longe. Eu nem lembro que a Não, Lana está em outro estado. parece que ninguém está longe, todo mundo pertinho. Para mim, é vizinha. Você vê, por isso que é legal essa questão do Zoom, né? A gente não vê essa questão de fronteira. A Sandra está lá em Rio Preto. Sei lá, Nossa. Parece vizinhos. né? Entendeu? A gente se uniu muito com isso, né? Com o Zoom. Então, é muito bom isso. E cada um que está passando alguma purificação, você vê a harmonia entre nós. Eu estava com gripe, com febre, com um monte de coisa aí há um tempo atrás. Quantas pessoas, amigos aqui, entre vocês, se prontificando a fazer jorei. Nossa, gente, não tem... É uma amizade, isso não é um tem carinho. preço, é isso mesmo. Não tem preço, a gente faz pelo outro, né?
A Lana me mandou mensagem, material de coisas relacionadas à alimentação, porque um dia eu falei da alimentação. Algumas pessoas, nossa, é muito gostoso. Quando eu fiquei ruim, a Suzana me fez jorei, a Diva fez, nossa, isso é muito Excelente. bom. É assim que se conquista as coisas na fé, né? Por exemplo, um dia eu estou precisando, outro dia a outra pessoa está precisando. E aí, conforme vai, a gente vai um ajudando o outro, né? E aí, conforme vamos indo, a gente consegue passar pelas purificações de uma forma mais fácil, né? A gente torce um pelo outro, né? Torce aí por todo mundo, né? A gente quer que todo É a mundo... união, né? O Isso aí. amor de todos. Mas isso, gente, não caiu do céu. A gente construiu, cada um da sua forma foi fazendo, colocando um bloquinho de tijolo para a gente construir o que a gente construiu, né? Então, isso é resultado de esforço de cada um aqui. Parabéns. Inclusive, rapidinho, eu recebi um agradecimento hoje, porque todas as mensagens que o reverendo Dorgival passa no Bom Dia de manhã, eu coloco no meu status do WhatsApp e mando para várias pessoas. E uma pessoa que é a tia de uma amiga, ela não perde as mensagens, eu não tinha ela nos meus contatos, e ela pediu para essa minha amiga só para me agradecer a diferença que eu faço no dia dela. Maravilha. Aí, se você me permite, eu posso até disponibilizar, conversar no grupo para vocês verem. Isso aí Fiquei você muito está feliz. conquistando a qualificação de membro, é fazer diferença na vida dos outros. É isso. Foi muito bacana. Fala Sandra, fala Camila e vamos indo, senão a gente fica até as 10 hoje. Vamos lá. Beleza, eu só quero agradecer muito o tempo ao Artesoreiro, porque antes eu me sentia muito sozinha. E hoje eu não sinto mais sozinha. Que bom. Desde que eu entrei no Arte do Jorei, eu não me sinto mais sozinha. Nós estamos, às vezes, longe fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos. Perto, muito perto. Né? Agradecer cada um de vocês, João Pessoa, principalmente, também. Né? Suzana, Jorge. Sim, tá dando aula aqui. Agradecer muito a Suzana, o Jorge, todos vocês, reverendo, você, todo mundo. Todos que tem para o Quer ver, Artesoreiro. tem aulas ocorrendo de forma interestadual, né? Uma pessoa de um estado dando aula para outra pessoa de outro estado, né? De outra cidade. Fantástico, né? Se não fosse você, Sandra, eu não estava dando aula. Nem estava aqui assistindo as aulas aqui. Acha, Suzana? É isso mesmo. Não sou eu, é Deus e Meixo Santo. Não sou eu. Sabe uma coisa legal também? É que o pessoal sempre fala, quando tiver que acabar essa pandemia e melhorar, ou quando a pessoa conseguir vir aqui na igreja, aqui na Arte do Jurê, aqui em São Paulo, todo mundo fala, olha, eu quero ir lá. E a gente fala, mas pelo amor de Deus, avisa. Que a gente vai lá tomar café, vai ficar junto, vai se ver. Dá para marcar depois um café, a hora que ficar mais sossegado, né? E aí todo mundo desse grupo aqui de estudo se reunir um pouquinho, né? Fazer oração junto lá na frente do altar, na sede. E acho que vai ser bom para todo mundo, né? Vamos tentar marcar mais para frente. Eu vi a Camila um dia no culto, nossa, fiquei tão feliz de ver a Camila. Deu um abraço tão gostoso, né, Camila? Camila? Pode falar, Camila. Fala o que você quer falar. Eu me emocionei quando eu vi a Isabel. Eu falei, nossa, como você é linda. O esposo dela também. Desde quando eu vi, eu peço até desculpas, porque eu acho que eu devo ter estralado umas 3 costelas dela lá no dia. A Mara também. É muito gostoso. Eu falei, a gente está olhando assim, é virtual, mas quando você olha, o ministro Ricardo também, que um dia. Desculpa, ministro, eu vou falar. Eu fiquei namorando um livro, uns 2 cultos. Eu olhei e falei, gente, esse livro. Aí eu olhei e falei, Beijo Silva, me ajuda. Me ajuda, ministro Silva. Comprei, aí no dia, o ministro Ricardo veio, que ele é todo sutil, né? Todo suave, todo sereno. Aí ele olhou e falou, Camila, eu vou te presentear com o livro hoje. E eu tinha bem namorado o livro e pedido para o Meixo Sama. Ele veio com aquele amor, com aquele afeto, deu o livro. Mas antes do presente, né? Sempre educado, compassivo, né? Todos vocês ali, todos, aqui na internet também,
Esse livro aqui foi o primeiro livro no primeiro dia que eu fui no culto, foi dia 24 ou 27 de março, o primeiro dia que eu fui. Eu olhei, chorei, com a burro. Meus antepassados provavelmente se emocionaram também. Eu falei, reverendo, me dá uma dica, uma instrução. O que eu faço para poder sentir, aprender, conhecer o que é essa coisa tão linda que eu estou vivenciando aqui hoje? Aí ele pegou e recomendou este livro. Que é justamente o que a gente está estudando, né? Que estudou. Isso. E eu comecei a comer, mas não foi com o coração, era com o intelecto. Foi com o intelecto. Aprendeu já outra coisa, já, né? Estou aprendendo devagarzinho com muitas pessoas, com todas as pessoas, todas. Eu quero agradecer muito pelo Jorei. Vocês não fazem ideia, gente. Vocês não fazem ideia de como isso vem me beneficiando a cada dia. E é como está no livro. É paulatino, é gradativo, é demorado, mas acontece. Se fosse rápido, seria uma falsa cura. Então está vindo devagarzinho, está vindo muito bem, né? E aqui está assim, né? Na página 63, Lei do Jorei, Jorei Ho. O objetivo principal da doutrina messiânica é despertar os homens para o poder de Deus, ou seja, tornar evidente a sua supremacia sobre todas as coisas. Eu estou aprendendo com cada um de vocês. Eu sei que é Deus Supremo quem permite, é Meishu Sama, maravilhoso. Eu coloco o meu Salvador, coloco mesmo, Kanon Kanzeon, meus HSMA, mas assim, cada um de vocês são os tijolinhos ali, ó, que estão ali cerçando o meu passo e o meu caminho. Então, eu agradeço de coração a cada um de vocês. Tudo para mim é novo, é tudo novo. Eu estou tendo que jogar ali no cantinho, atrás da porta, um peso e uma carga de conhecimentos que é totalmente diferente do que eu estou aprendendo agora. Então, eu tô vindo como uma criancinha no prezinho, um bebezinho. Peço perdão a vocês pela minha ansiedade. Às vezes eu quero saber, quero saber, quero saber. Peço perdão pela minha ansiedade, estou tendo que conter. Passinho de cada vez. O importante é que você tem, Camila, é espírito de busca, né? Você quer aprender. Mas a gente não aprende as coisas também, às vezes, do dia para a noite. Tem que ter paciência, né? Entender que é um passinho de cada vez, um degrau por vez, um nível espiritual por vez, né? Mas você vai chegar lá. É como se, quando a gente chega na fé, é como se nós fôssemos um diamante bruto. E o diamante bruto, ele está cheio de imperfeições, né? Ele está cheio de cascas. Então, a gente também tem que respeitar, entender, quando a gente recebe as talhas, né? Mas essas talhas não é para te prejudicar, ela é para te direcionar e para te deixar o diamante perfeito, né? Eu comentei hoje com a Suzana. Eu falei, eu acho tão lindo quando eu vejo as pessoas falando, ai, meu despertar espiritual, que flui leve. Para mim, não. Eu estou sendo escalpelada, não está caindo máscara, está caindo na cara mesmo, a pele está sendo arrancada, mas é perfeito. E eu agradeço, porque está fluindo. Então, muito obrigada. Kanon, Kanzeon, Meishu Sama, Supremo Deus, e a cada um de vocês, gente. Ô, Camila, só para confirmar, aquele seu vício lá tá tranquilo ainda? Cigarro, graças a Deus, cessou. Aquele dia que eu dei o testemunho, que é algo que eu deveria ter comentado e não comentei, tinha diminuído 60%, 70% a quantidade de utilização, né? De utilização. Mas depois daquele dia veio uma nova consciência, né? Principalmente quando tem aquelas frases, né? Você deve estar mais de um mês, 2 meses já, né? Alguma coisa assim. Mais. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma faz, desculpa. quem não quer dá uma desculpa. Isso. Aí eu fiquei, né? Eu preciso, né? Eu preciso. Muito bom, muito bom. Nada Isso aí já é uma graça. Não depender mais disso já é uma graça. Parabéns. Muito obrigada. Alguém mais quer falar? Só para não cortar, né? Que a gente já passou bem do horário. Ministro, a primeira vez que eu estive aí na sede, eu dediquei com você. Não sei se você lembra. Eu devo lembrar, né? Mas que dia? Eu não lembro que dia que foi. Dedicamos eu, você e a Edna. E a Edna, olha só.
E a Edna foi dia 26 de agosto de 2017. Ah, não era ministro ainda, eu era oficiante, alguma coisa assim, era membro. Então, foi a primeira vez, foi a primeira dedicação, foi com você e a Edna. Ah, que beleza. Nada é por acaso, né? Gente, mais comentários, quem quiser falar mais alguma coisa pode falar no grupo, a gente vai conversando, mas temos que encerrar, senão fica muito grande. A gente vai ainda transmitir tudo isso aí que a gente falou, vai para o YouTube amanhã. Fiquem com Deus. Muito obrigado, muita gratidão a todos. Eu fico feliz que vocês se desenvolveram, que vocês tiveram bons resultados e eu quero que se multiplique ainda mais daqui para frente. Muito obrigado a todos, uma excelente noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe, boa noite, gratidão. Tchau, tchau. Thank you.